Bom, vamos lá para o primeiro tópico de estatística aqui do canal. Vamos falar o que é estatística. Bom, muitos. Isso é um debate dentro de alguns programas. Muitos falam que estatística é uma ciência, outros falam que estatística seria uma metodologia, um método utilizado para ajudar a ciência. Mas alguns autores falam que estatística seria essa ciência de coletar, resumir, apresentar e interpretar alguns dados, né? E usar esses dados para estimar ou para inferenciar alguns parâmetros populacionais ou algo do tipo. E também para testar algumas hipóteses. Estatística seria essa ciência que é utilizada para esses fins. Alguns autores falam que estatística seria parte da matemática, né, aplicada para fornecer métodos para coleta, para organização, para descrição, enfim, análise e interpretação dos dados. E isso quem fala é o Antônio Crespo, essa parte. E a Sônia Vieira traz que estatística seria a ciência que fornece princípio e método para coleta, organização, resumo, análise e interpretação de alguns dados. São algumas das definições presentes nos livros aí de estatística. Bom, o uso da estatística. A estatística ela é usada em acho que todos os dias da vida de todas as pessoas, desde quando você acorda até quando tu vai dormir, a gente utiliza a estatística. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A estatística ela é usada nas eleições, naquelas pesquisas, os jornais costumam mesmo dar exemplo, utilizou um parâmetro de tanto, um intervalo de tanto a tanto. Na meteorologia, geralmente as pessoas costumam falar, a probabilidade de chuva é tanto para hoje. Aplicativos de telefone também costumam utilizar probabilidade de chuva, então é um método de estatístico. Seguro de carro também utiliza para fazer as estimativas de pagamento. Eles usam muito os dados estatísticos, exemplo, o seguro de carro é mais caro para os jovens do que para os mais velhos, porque os mais jovens geralmente usam o carro com mais com probabilidade maior de bater, né? Mercado de ações também usa muita estatística. Hoje em dia é um mercado em uma crescente muito grande e tem muitos consultores e tal que falam muito de probabilidade, fazem algumas inferências, ou seja, eles usam estatística. Desenvolvimento de vacinas, a gente está aí na época de Covid, né? Então a gente tem lido muito, tem ouvido muito sobre eficácia da vacina, sobre efetividade, sobre várias coisas de quantos por cento da população tá vacinada, quantos que a gente precisa vacinar para ter uma imunidade de rebanho. Então usa muito probabilidade, inferência. Anúncio também usa muito a estatística, muitas promoções, alguns dias que eles chamam a população, então também usam estatística. Os rótulos alimentares também usam parte da matemática e estatística. Na demografia, a gente fala muito sobre estatística, nas pirâmides etárias, quantos por cento da população, o censo. Então, o uso da estatística é muito frequente. Recentemente, o relógio tem utilizado muita estatística vital também, né? Batimentos cardíacos, tem alguns que procuram sobre ciclo menstrual, enfim, temperatura, a tecnologia está avançando muito. Os aplicativos também, exemplo, os GPS, eles usam também parte da estatística.
provavelmente em tal horário vai ter engarrafamento, ou probabilidade de chegar mais cedo é tanto, ou se você passar por tal caminho, diminui tantos minutos do seu percurso. No futebol, a gente usa muito estatística, exemplo, qual a probabilidade do Grêmio ir para a segunda divisão ou para o internacional. Nas Olimpíadas, a gente usou muito estatística também para saber quem seria o primeiro colocado no número de medalhas, ou qual a probabilidade da Simone Biles ganhar a medalha, enfim. No futebol a gente usa frequentemente, que é mais rotineiro aqui pra gente. Mapeamento de doenças ou para pesquisas de base populacional, ou para fazer algum diagnóstico situacional. Mesma coisa para elaboração de políticas públicas. Quantos por cento da população tem hipertensão, ou quantos por cento vai desenvolver, qual a probabilidade disso. Taxa de ocupação, seja de leitos de UTI ou algo do tipo, a gente utilizou muito. Na pesquisa, a gente usa muita estatística, usa muitos métodos estatísticos também para fazer inferências. Outro exemplo é a taxa de transmissão de Covid, ou R0, que também utilizamos, estimamos também através de estatística. Então, a estatística está presente em vários momentos da nossa rotina ao longo do tempo. E qual a diferença da estatística descritiva e da estatística inferencial? Bom, a estatística descritiva ela é basicamente utilizada para descrever fenômenos, né, ou dados, para resumir. Então, seria o mais básico ali, a maneira mais básica de sintetizar, né, uma série de valores, uma série de dados da mesma natureza. Então, isso é organizado e é descrito de uma forma às vezes não simples, mas de uma maneira mais organizada. Então a gente geralmente condensa os dados, né? Pode se perder alguma informação, algumas informações não são coletadas, ou perde-se aquele valor original. Às vezes as pessoas categorizam, né, algumas informações, e isso acaba perdendo alguns valores originais. Mas de forma geral, é uma maneira de sintetizar, de resumir ali os dados que a gente tem, uma coleção de valores que a gente tem. E a estatística inferencial seria aquela estatística que a gente utiliza para fazer inferência mesmo, para fazer inferência de algumas coisas. Geralmente é a parte da estatística que muitos pesquisadores querem chegar, né? Apesar de que a estatística descritiva seja bastante importante para a estatística inferencial. Então, a estatística inferencial geralmente usa uma amostra aleatória, né, de alguns dados coletados da população, para descrever e fazer inferência sobre essa população, ou até mesmo sobre uma população mais geral. Então, um exemplo que eu gosto de utilizar sempre é: a gente está fazendo sopa, né, e a gente quer saber se a sopa tá boa. O que a gente faz? A gente tira uma colherzinha dessa sopa, né, dessa sopa que a gente está fazendo, e faz uma inferência sobre a sopa toda. Exemplo, se a gente tirou uma colherzinha, experimentou e tá boa, então significa que a sopa como um todo tá boa. Então, esse é um exemplo de estatística inferencial. Eu fiz a partir de uma amostra aleatória, né, que eu peguei uma parte de um todo aleatoriamente, e fiz uma inferência sobre um todo, sobre a panela toda de sopa que eu fiz. Ou seja, eu peguei uma parte aleatória e fiz uma inferência sobre o todo, sobre a panela toda. Então, esse é um exemplo de inferência, de estatística inferencial.